Olá, eu sou Breno Eustáquio da Silva, estudante de licenciatura em Geografia da Uninter, Polo de Apoio Presencial, João Monlevade, Minas Gerais. O meu RU é o 952548 e para o portfólio dessa fase eu vou entrevistar o professor Joel dos Santos, ele que é geógrafo, licenciado e bacharel em Geografia, e o tema da entrevista é inclusão. Então, professor Joel, muito obrigado por ter aceitado o convite, para essa entrevista. E a primeira pergunta é o seguinte: a inclusão é lei há 3 anos. Podemos afirmar que a inclusão é uma realidade nas escolas? Boa tarde, Breno. A gente pode dizer que a inclusão ainda não é uma realidade nas escolas, porque há uma lei, embora já haja uma lei que estabeleça, né, todos os critérios, há uma legislação pertinente em relação à inclusão das diversas pluralidades que a gente tem dentro das escolas. A gente não pode dizer ainda que a lei de inclusão ela ainda funciona de maneira eficaz, porque a gente tem alguns gargalos, né, como um mau preparo dos professores, né, que estudaram, a maioria dos professores que hoje estão no mercado, estudaram uma legislação que ainda não previa essa gama de diversidades que a gente tem dentro das escolas hoje. Ainda a gente tem problemas com relação à infraestrutura das escolas, né, que não estão preparadas para receber alunos, né, embora deficientes físicos, a gente tem uma certa acessibilidade nas escolas, já estão muito mais preparados para isso, mas outras deficiências a gente não encontra esse mesmo preparo. Então, ainda está longe da realidade, embora a gente perceba que a inclusão desses alunos é muito importante para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática, que valoriza as pluralidades que existem dentro do território educacional, mas a gente ainda não pode dizer que essa é uma realidade das escolas brasileiras. Além da infraestrutura e do preparo dos professores, falta mais alguma coisa para tornar a inclusão uma realidade nas escolas do Brasil? Eu acho também que o material adequado, muitas vezes, por exemplo, alunos cegos, por exemplo, a gente já tem dentro das escolas estaduais, né, alguns livros que já vêm em braille para esses alunos, mas determinados materiais para alunos autistas, né, a gente ainda não tem esse material proveniente da Secretaria de Educação Municipal, Estadual. Então, eu acho que essa questão dos recursos, né, educacionais que a gente precisa que está ligado também à infraestrutura, eles ainda não estão de maneira trabalhados ainda de maneira adequada. Acho que isso passa um pouquinho também pela formação dos professores, que estão diante de um dilema, que muitas vezes estão bem intencionados em querer incluir os alunos nas suas atividades, e por si só a escola nunca foi de fato inclusiva, né? Porque mesmo quando a gente não tinha alunos com deficiências físicas ou mentais, a gente teve sempre alunos com deficiências pedagógicas ao longo dos históricos das escolas. E isso, de fato, esses alunos pouco foi incluído. Já visto que a gente teve muita retenção, muitas reprovações, então isso faz você pensar também que é um papel da inclusão das escolas. Quando a gente fala de escola pública e de escola particular, na sua opinião, qual delas está mais à frente quando o assunto é inclusão? As escolas particulares, elas estão um pouquinho à frente. Não posso dizer que elas estão muito à frente, digamos que elas estão 1 ou 2 degraus à frente das escolas públicas, porque ainda elas constam, elas têm ainda um maior recurso, elas ainda têm cursos de maiores atualizações para os professores, mas ainda podemos dizer que tanto na escola pública quanto na escola particular, a gente não tem ainda uma inclusão efetiva. Os professores enfrentam esse dilema dia a dia, né? Tentam, através de seus estudos extremamente espontâneos, pela boa vontade de pesquisa, saber como lidar com essas deficiências. Os pais matriculam os alunos da escola acreditando que as escolas serão capazes de fazer algo diferente. Algumas escolas fazem algumas atividades com sucesso. A gente tem marcos, algumas alternativas de trabalhos pedagógicos envolvendo alunos com deficiência, a construção de mapas mentais com alunos que estão dentro da inclusão, mas a gente ainda não tem dentro das escolas particulares nem públicas uma política, eu diria, uma política de inclusão verdadeiramente eficaz. Tá, para a gente terminar bem rapidamente, para você, qual é o ideal de escola inclusiva?
Bom, se a gente pensar na escola inclusiva, é que inclua todos de fato, né? A gente não pode pensar só nas alunos deficientes, mas que inclua os negros, alunos gays, alunos transgêneros. A gente pode pensar também, e também que inclua até os próprios professores também, né? A escola também ela tem que pensar até nos profissionais que ali trabalham, não só os professores, mas pessoas administrativas, da cantina, do porteiro, a quem está na sala de aula. Essa escola que de fato viva a inclusão, né? A pluralidade, porque qualquer extremismo é pensamento único e isso não tem nada a ver com educação. A educação é coisa de pluralidade e uma escola ideal requer a valorização dessas diferentes culturas e pessoas das diferentes formas de pensamento e liberdade de expressão. Ok, professor, muito obrigado. De nada.